Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos queridos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao canal Espiritualidade e Vida. Hoje nós estudamos a série André Luiz, né? Capítulo 9, Mediunidade. Já está tudo anotado. E nós começamos a leitura de um parágrafo incrível, né, sobre mediunidade, uma preleção do instrutor Alexandre. Muito, muito, muito interessante mesmo, né? Mas antes da gente retomar a leitura, deixa eu cumprimentar aqui a Erani Campos, a Marli Riske, Maurício Coronado, Solange de Cássia, Caroline Lopes, a Gláucia Freitas, Sandra Morini, Lincoln Bueno, Terezinha Pires. Sejam todos bem-vindos, né? Sejam todos bem-vindos. Para quem é novo aqui no canal, o canal Espiritualidade e Vida é um canal dedicado exclusivamente ao estudo e à divulgação da doutrina espírita. Esse canal existe há quase 8 anos, né? Toda terça e quinta nós temos live. Terça é o dia do revezamento. Uma semana a gente estuda o Evangelho de João, na outra semana a Carta de Paulo, e quinta-feira é o dia que a gente estuda a série André Luiz. Estamos aqui no livro Missionários da Luz, capítulo 8. Né? Então, retomando aí a nossa leitura da última vez, nós, inicinho do capítulo, né? Bem no início mesmo do capítulo, né? Quer dizer, mais ou menos, né? No meio do capítulo, né? Praticamente, e o instrutor Alexandre vai falar sobre a mediunidade. Então vamos lá. Ele diz assim: mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação. Mediunidade é meio de comunicação. Comunicação entre quem? Entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É isso, gente. Né? A mediunidade é esse meio, esse instrumento que conecta o mundo corporal ao mundo espiritual. É isso. A crosta planetária, nós, espíritos encarnados, com o mundo espiritual, os espíritos desencarnados. A diferença entre eles e nós é o corpo biológico, esse corpo biodegradável que nós portamos, né? Esse corpo biodegradável. Essa é a diferença. Eles têm um corpo, mas é espiritual, um perispírito, um corpo muito mais sutil, muito mais maleável do que o nosso corpo físico, que é bastante grosseiro, genial, né? Uma máquina divina, mas bem grosseiro se comparado ao perispírito. Então é isso, meio de comunicação. Agora olha que interessante. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará, sairá e achará pastagens. Né? Essa é aquela passagem do Evangelho de João, em que Jesus diz que ele é o pastor das ovelhas, ele é a porta por onde entram as ovelhas. Né? Então, são várias metáforas, vários símbolos concatenados. E aqui é interessante, porque uma porta não é um meio de comunicação? É. Uma porta fica entre o espaço exterior e o espaço interior. Bom, olha que interessante. Então, o, o instrutor Alexandre está resgatando essa passagem do capítulo 8 do Evangelho de João, 8 ou 10, né? Do Evangelho de João, com esse sentido. Uma porta é um meio que conecta o mundo exterior ao mundo interior. Né? O exterior da casa com o interior da casa. É isso que faz uma porta.
Então, se Jesus está dizendo que ele é uma porta, olha que interessante, né? Ele é também um medianeiro, né? Um médium divino, né? Porque ele conecta Deus com a humanidade terrena, conecta Deus com a humanidade terrena. Olha que interessante, né? E aí o instrutor Alexandre pergunta: por que a audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor, né? Então, falei isso aqui da última vez que a gente leu esse parágrafo. No capítulo 9 do Missionário já Luz, já estava dizendo que o Espírito de verdade é Jesus, afirmou isso, e agora, depois que veio a público o material privado de Kardec, aquelas cartas de Kardec, hoje nós sabemos, tem lá uma psicografia assinada pelo Espírito São Luís, revelando a Kardec que o Espírito Verdade é Jesus. Então, esse é um documento, está no acervo de Kardec, então não tem mais dúvida, né? Agora nós temos um documento pessoal do Kardec, essa psicografia que ele recebeu. Então, não pode haver dúvida sobre isso. Mas quando esse documento não havia sido revelado, nós já temos essa informação aqui no livro Missionários da Luz. Incrível isso, né? Então, bom, e aí agora o Alexandre vai fazer essas conexões. Ele vai dizer: ouvi-me, irmãos meus, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele. Ele, Jesus, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável na vida. Então, mas vamos entender esse texto. Quem é a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida? É Deus. Mas veja, Jesus não é o médium de Deus, ele não é o medianeiro de Deus, né? Ele não é a conexão entre a humanidade terrestre e Deus, né? Ele não faz essa intermediação, né? Então, é através do Cristo que nós recebemos a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida, porque ele é o medianeiro, ele é o governador do planeta, ele é o guia e modelo, o tipo mais perfeito. Ele é o porta-voz da divindade, né? E, portanto, Jesus é o tipo mais perfeito da mediunidade, né? O padrão ouro da mediunidade é Jesus. É Jesus, claro, né? Ele é o padrão ouro, né? Então, isso é muito bonito, né? Muito bonito. Não existe outra porta, né? Interessante aqui, vou até marcar. Ó, não há outro caminho que detém a luz da verdade, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito do santuário do coração. Somente através dele e vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Olha que lindo isso, né? Passagem muito profunda. É, ele está explicando essa parábola utilizada por Jesus, quando Jesus diz que ele é a porta, né? E que a ovelha vai entrar, vai sair e vai encontrar pastagem, né? Porta para onde? Porta para essa espiritualidade sublime, essa espiritualidade celeste,
né. E o pão que alimenta a alma, qual é? A verdade, o amor e a vida. Esse é o pão. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão tomar posse também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou: Vós sois deuses? Né? Então, por que ele está dizendo isso? De escravidão, de cativeiro. Porque muitas pessoas se tornam escravos de médiuns, cativos, idólatras, ficam idolatrando, o que é diferente de ter gratidão, o que é diferente de ter amor, né? Então, nós podemos e devemos ter amor pelos médiuns. Nós podemos e devemos ter respeito pelos médiuns. Nós podemos ter caridade e afeto para com os médiuns, mas não podemos idolatrar médium, né? Nos tornarmos escravos de seres imperfeitos como nós, filhos de Deus como nós. Afinal de contas, todos somos filhos de Deus, todos somos deuses com letra minúscula. Um dia todos seremos espíritos puros, detentores dos potenciais, das potencialidades celestes. Então não podemos ficar idolatrando, né? Então, sem idolatria. Ao enunciar esta última frase, o orientador assumira atitude muito diversa. Pareceu-me que em pleno tórax acendera-se-lhe sublime luz, levemente anilada, luz que nos enviava a todos raios de inexprimível alegria. Seus cabelos semelhavam-se agora a fios de sol de safirina expressão. O olhar tornara-se mais sublime e profundo, e muitos de nós, desencarnados e encarnados, chorávamos de agradecimento e júbilo, tocados de inexplicável emoção, né? Então veja a superioridade do instrutor Alexandre, né? Após um ligeiro intervalo, continuou o amoroso e sábio instrutor. Ó, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que fostes galoados pelo Senhor do universo. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além. Irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. Gente, essa fala aqui é profunda. É muito, 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 muito profunda. Não é? Porque nós estamos vivendo exatamente nesse momento um período muito difícil da Terra, em que os seres humanos estão abrindo mão da luz da razão. Os seres humanos estão se entregando aos extremismos, aos radicalismos, aos fanatismos. Fanatismo de tudo quanto é lado. Direita, esquerda, para cima, para baixo. Fanatismo em tudo.
Raramente, raramente a gente encontra uma fala de equilíbrio. Raramente a gente encontra uma fala que não esteja escravizada por paixões, paixões, paixões e ideologias, de tudo quanto é tipo. Então, nós estamos abrindo mão do facho esplendoroso do raciocínio que clareia o santuário das nossas consciências. O que está acontecendo, gente? Nós estamos perdendo a gentileza, nós estamos perdendo a educação, nós estamos perdendo a caridade, nós estamos perdendo o raciocínio, a razão. Pessoas defendendo as ideias mais esdrúxulas, defendendo as ideias mais grotescas, né, fruto da ignorância fanática, né, o fanatismo ignorante de tudo quanto é lado, né. Então aqui o Alexandre está dizendo que os nossos irmãos mais velhos, né, os espíritos superiores, estão nos convocando ao convívio do Pai. E para isso nós temos que iluminar a razão, temos que pensar com clareza, pensar com lucidez, né. Olha isso. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva, né. Olha isso. E aí ele vai começar a ilustrar. Ó, no campo vibratório da mente humana, sente-se agindo o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos fabulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo mortal simplesmente? Olha isso. Quer dizer, todas essas características aqui são importantes para preservar o corpo, né. Então são instintos corporais, né. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo mortal simplesmente? São qualidades que o espírito conserva em si, olvidando os patrimônios divinos. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Olha isso, né? Olha isso que ele está dizendo. Né? Olha que interessante. Né? Então, essas características, cilada da raposa, veneno da víbora, ele fala, não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo mortal, simplesmente. Né? São qualidades que o espírito conserva em si. Claro, porque durante a evolução ele passou por isso. Ele passou por isso. Ah, o espírito imortal trilhou todas essas fases da evolução. Daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Em muitas ocasiões, ao invés de cultivar as qualidades positivas de realização com Jesus, permaneceis no fomento de interesses mesquinhos da concorrência humana aos centros passageiros de pura sensação. Tomados de enormes equívocos, nos círculos do desenvolvimento medianímico, acreditais seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente a força de movimentação mecânica das células materiais. Olha isso, olha isso. Né? Então, não é assim, né, com o movimento mecânico que a gente vai superar esse apego ao, ao passado milenar
em que estagiamos nos reinos mais rudimentares da natureza. Sem qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças psíquicas, qual homem leviano que exigisse orientadores ao acaso, em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. Olha que fantástico, né? Então, não é que você está em contato com o mundo espiritual que você vai encontrar só espíritos para te ensinar. Da mesma maneira que você não procura professor andando na rua. Se você quer uma professora, um professor competente, você tem que ir para uma boa escola, né? É lá que vai encontrar, né? É lá que vai encontrar, né? Então, gente, é isso. Se as máquinas mais simples da Terra pedem um curso preparatório do operário, para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações de mecanismo fisiológico, indene de educação e responsabilidade? Sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós outros e os planos que vos são invisíveis. Ou seja, é sempre possível entrar em contato com o mundo espiritual. Mas não esqueçais de que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito. Então, comunicar, você pode comunicar sempre, mas ninguém foge da lei da afinidade, da lei da afinidade, né? Então, eu vou terminar essa leitura aqui, vou comentar um pouquinho, para a gente poder encerrar. Hoje eu vou fazer uma live mais curta, porque é muito denso, né? É uma fala muito profunda do Alexandre. Então, o que ele está dizendo aqui, gente? O mundo espiritual está repleto de espíritos, espíritos de todos os níveis evolutivos. Mas a gente entra em contato com quais espíritos? Com aqueles que têm finalidade com a gente, né? Com aqueles que têm afinidade com a gente. É isso. Então, não basta só entrar em contato com o mundo espiritual, né? O ideal, o ideal é a educação moral e a educação intelectual, né? Educação moral e intelectual, para que a gente crie uma afinidade com espíritos superiores, né? Com espíritos superiores. Então, entrar em contato simplesmente por entrar em contato não resolve, não resolve, né? A afinidade espiritual é que é o desafiador. Então, veja, às vezes o médium, a médium, tem uma faculdade exuberante, entra em contato de forma muito rápida, muito intensa com o mundo espiritual. Ok, mas aí eu tenho que me perguntar, mas qual a afinidade moral desse médium? Se eu observar o pensamento, o sentimento desse médium, o comportamento dele, o estilo de vida, os hábitos, qual a afinidade espiritual que ele constrói? Com que tipo de espírito ele está afinizado? Porque se ele estiver em sintonia com espíritos imperfeitos, e ele tem uma mediunidade exuberante, o que significa isso? Que ele vai fazer um contato exuberante com espíritos inferiores. É isso. Ele vai fazer um contato intenso, exuberante, forte, com espíritos inferiores.
Se a pessoa tem mediunidade moderada, uma mediunidade não muito intensa, mas tem uma sintonia muito boa, essa pessoa vai fazer um contato, ainda que menos intenso, mas com espíritos superiores. Entendeu? Então, mediunidade não é só intensidade, não é só a exuberância da faculdade. Mediunidade também é sintonia. Não adianta só saber se é um bom médium, se é um médium exuberante, se a faculdade mediúnica dele é muito ostensiva. Não basta isso. Não basta. É, não basta. A principal pergunta é: qual a sintonia desse médium? Qual a sintonia? Ele constrói uma sintonia, ele entra em sintonia com frequência com qual tipo de espírito? Né? Esse é o, esse é o desafio. Esse é o desafio. Né? Esse é o desafio. A sintonia. E sintonia, gente, é difícil, mas é simples. Né? Sintonia é conduta moral. Sintonia é conduta moral. Conduta moral. Né? Se eu tenho uma conduta moral alicerçada nos princípios do Evangelho, então eu vou ter uma boa sintonia. Uma boa sintonia. É conduta moral. É. Então, o principal elemento é a sintonia, não é a exuberância da mediunidade. Não é a exuberância da mediunidade. É isso que o Alexandre está dizendo. Então, o que ele está dizendo é: mais vale uma mediunidade mais menos intensa, menos exuberante, mas com uma boa sintonia, com uma sintonia cristã, do que uma mediunidade exuberante com uma péssima sintonia. Né? É isso. É isso. Né? Então, fenômeno com fenômeno não resolve. Né? Não resolve. Não resolve. Né? Então, esse é o desafio para a gente, esse é o desafio que nós somos chamados a construir quando se trata de mediunidade. Né? Esse é o desafio. Né? Pessoal, eu hoje tenho que fazer uma live um pouquinho mais curta, mas e o texto é profundo, né? Semana que vem a gente retoma aqui a nossa leitura desse ponto aqui do Missionários da Luz, né? Capítulo 9. A gente está aí quase terminando o capítulo 9, né? Do Missionários da Luz. É um livro belíssimo, belíssimo, cheio de lições para todos nós, né? Cheio de lições. Então, até semana que vem. Um abraço para todos vocês. Uma boa noite. Fiquem com Deus.